Saudações, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Claudete Vata em mais um podcast. Se você está gostando dos nossos podcasts, se inscreva no canal, ative o sininho. Você vai estar sempre por dentro de qual vídeo vai ser publicado e vai estar disponível para você assistir, ok? Hoje, meu convidado, podem perceber que nós estamos de uniforme. Combinando hoje, tá? Né? Combinando. Eu já falei, depois eu conto dessa camiseta, tá? Mas vamos lá. Meu querido amigo, meu convidado de hoje é uma pessoa que mora no meu coração, Douglas William Reis, 27 anos, lindo, maravilhoso, meu grande amigo, locutor, professor, empreendedor e com formação em marketing, né, William? Seja muito, William é bom, né, Douglas? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olha, fica falando que eu sou bonito, aí depois a minha namorada, ela não fica brava com você, tá? Entendi, é mas que eu com a fico torcida feminina. Não, é que eu fico falando pra ela que eu sou bonito mesmo e tal, aí ela fala que eu sou leonino, mas eu sou taurino, né? Fala, não, você é o leonino no corpo de um taurino. Entendi, por quê? Porque é vaidoso? Vaidoso. Mas você é lindo mesmo, né? Obrigado. Pessoal, eu vou falar um pouquinho como nós nos conhecemos, tá? Olha só que bacana, o Douglas tem a Bad Nerd, que é a empresa dele. Olha que lindo. Essa foto amei, viu? Olha que caneca mais linda. Nós dois, né, num programa de rádio. Amei também. Eu amo rádio. Nossa, aquele dia foi bem legal. Super legal, foi né? bem legal esse dia. E olha só nós dois lá na Unicesumar. Sim, e até essa foto aí, agora que eu olhei, era perto do Natal. Perto do Natal. Nós dois no estúdio, né? No estúdio 5, né? Aí, estúdio naquele 5 grandão, aí, né? Sim. Que bacana. Olha só, nós dois em outro estúdio. Aliás, você sempre estava comigo, né, Douglas? Muito obrigada, sim. Viu? E, claro, a minha caneca linda, quem fez foi a Bad Nerd, né? Isso. Por isso que ficou linda e maravilhosa. Obrigada, Douglas. E tá usando, eu vejo que é sucesso, né? Tá usando em todas as entrevistas aqui. Tô acompanhando lá também o canal do YouTube, né? E se inscreve aí, pessoal, né? Que o canal da Claudete é demais. Obrigada, Douglas. E agora com essa caneca, né? Essa caneca linda. Gente, antes de começar o nosso bate-papo, eu vou falar um pouco dessa camiseta, tá? Que eu ganhei do meu querido Douglas. E está aqui, é o quê? Busquem conhecimento, né? E isso a gente precisa buscar sempre. E é muito bacana, viu? Essa camiseta é linda. E eu ganhei, gente, e fiquei guardando para esse dia, tá? Para que a gente viesse de uniforme, né? Viesse combinando. Tô combinando, é isso mesmo. Eu vou ter que falar isso antes, porque esse negócio de série coreana, né? Que você já ouviu falar dos doramas? Já ouvi falar muito. Né? E daí... Assim, tentei assistir, mas não consegui. Verdade? Porque você tem que pegar com dublagem. Dublagem? Tem dublado? Tem. Uau! Tem, vou acompanhar os dublados. Não, você tem que assistir, porque daí tem o dia não. Os casais, eles andam iguais. Eu sei que os casais andam combinando. Combinando, mesmo. né? Isso. E deixa eu sou casada, tá? Deixa eu falar pra namorada do Douglas que eu sou casada. Eu amo muito o Douglas, tá? Mas é como se fosse realmente um filho pra mim, né? Eu já falei pra ela, falei assim, você vai conhecer a Claudete. Falei assim, e não tenha ciúmes, ela. né? E não tenha ciúmes. Não, a gente vai dividir de você, né? Então vamos lá, Douglas. Eu quero muito bater um papo sobre essa questão do Bad Nerd, sobre a questão da sua vida, que você tem muita coisa para falar, mas antes de mais nada eu queria saber um pouco da sua infância. Um pouco da minha infância? Como é que foi sua infância? Bem, a minha infância ela começa antes de eu mesmo nascer, né? Porque assim, eu sou uma pessoa adotada. Eu não sei se eu já te contei essa história. Sou adotado. Sim. Que legal. Sou adotado. Os meus tios me adotaram, né? No caso. E a minha mãe biológica, né? Ela, assim, como eu posso explicar? Ela me teve fora do casamento, né? E então, assim, é uma baita de uma história, assim. Ela era casada. Não, na verdade, o meu pai biológico, ele era casado. Entendi. Ele era casado. Entendi. E aí, conversando com o meu tio, né? Ele mora em Palotina. E aí, eu tendo conversas com ele e tal, porque isso eu não sabia dessas coisas. Eu não sabia nem o nome dele. Fui descobrir o nome do meu pai inteiro quando eu tinha 22 anos. 21, 22 anos. Nossa. Até então eu não sabia, porque no meu registro não tem, né, o nome do meu pai, somente o nome da minha mãe. E aí
fui atrás, né, de saber mais sobre essa história e tudo mais. E, enfim, aí ele me contando, né, tipo, ó, teu pai, ele era casado e tudo mais, né, eu trabalhei com teu pai, no caso, meu tio, né, e ele queria ter filho naquela época. Só que eu acho que em 1990, não sei se tinha já como saber quem que era estéril, no caso, né? O homem ou a mulher. Sim. Não sei se ele não conseguiu ir atrás, né? Porque ele falava assim pra mulher dele, né? Eu já tenho até filho por aí, né? No caso que era eu. Entendi. É você que não consegue me dar um filho, né? E então, né? Ele me teve fora do casamento e minha mãe com medo dele tomar, né? Porque eu acho que tinha mais condições, assim, né? Entendi. Então, minha mãe me deixou com os meus tios, na época, né? Entendi. Mas tem outras coisas também, né? Porque, assim, a minha mãe biológica mesmo, segundo a minha tia, né? Porque eu tenho que falar isso, porque senão eu tenho medo, né? Vai que eu tomo um processo, alguma coisa assim, né? Que a gente afirma uma coisa, a gente não pode... Porque isso eu não tenho certeza. Sim. Né? Isso são rumores e tal. Assim, a minha tia, depois de... Acho que eu tinha 10, 13, 14 anos. Até ela tentou me buscar algumas vezes também. Pelo que ela me falou, na época, né? A minha mãe, acho que não tinha condições de... Não sei, acho que ela não tinha muitas condições. Então, ela tinha que fazer programa para sobreviver. Entendi. Então, eu acredito que eu fui fruto desse programa. Entendi. Fora do casamento. Entendi. Fora do casamento, no caso do meu pai, né? Da minha mãe, enfim. Aí, daí ela pegou e falou assim, não, fica lá com teus tios, fica um tempo lá, deixa eu me estabilizar aqui, aí depois eu te busco, né? Então, passou 3 meses... 10 anos, 20 anos, né? E fiquei com os meus tios, né? Que agora eles realmente, né? São os meus pais de criação, né? Porque pai e mãe é realmente quem cria. Que história incrível, Douglas. Incrível. É a primeira vez que eu conto isso pra alguém abertamente, Sério? Assim. Sim. Olha, eu vou dizer pra você que eu tenho um grande amigo que, assim, ele é um irmão pra mim. E eu fui saber também dessa questão da adoção, assim, nós já éramos pré-adolescentes. E vou dizer para você que... desculpa, eu vou falar o que eu acho, tá? É uma prova de amor, né? Foi a melhor coisa que a sua mãe fez, eu acho, ter deixado você com seus tios, porque você é um homem, assim, digno. Eu sempre rezei, Douglas, pedindo para que Deus me desse sabedoria para que eu tornasse meus filhos homens dignos, homens honestos, que eu colocaria no mundo 2 pessoas boas, íntegras e honestas. Só, sabe? Só não, tudo, né? Tudo isso, que é tudo que você é. Meu Deus, que história mais linda, mais linda. Bom, agora eu até vou pensar como é que eu vou começar, né, esse nosso bate-papo, porque quando eu te conheci, eu me lembro, assim, muito bem do dia que eu te vi. E o que eu via em você? Porque a nossa vida era corrida, a gente tinha que ir para os estúdios, né? E gravar as aulas ou fazer as aulas ao vivo. E um dia eu vi você tão simpático, com um sorriso tão aberto, tão sincero, né? Mas nunca soube como é que você entrou na Unicesumar. Não, é uma outra história também. Não, mas conta. Bem legal, assim. Assim, não foi legal antes de entrar. Né? Porque antes de entrar, passei por uma dificuldade não só financeira, né? Mas aquela pressão, né? Da família, por exemplo. Eu sempre quis já trabalhar com rádio, sempre quis trabalhar com TV, né? Esse meio da comunicação, eu sempre fui apaixonado. Né? Então, assim, a Cesumar foi até uma realização de um sonho, porque eu queria trabalhar por trás das câmeras, assim, eu queria estar à frente, eu queria aprender tudo que eu poderia aprender em questão de instalação, de programas, né? Então, assim, eu tive uma baita experiência lá. Antes de entrar lá, né, eu era jovem aprendiz, né? Então, por isso que eu até falo para os meus alunos, falo, gente, vamos estudar, vamos se dedicar, né? Vamos para cima, porque o tempo passa e passa rápido, né? Os meus alunos é de 15 a 17, mas a gente vai chegar lá, né? Mais lá na frente.
E foi um período muito difícil, porque depois que acabou meu aprendiz, e foi bem naquela crise de 2014, né? Eles não me efetivaram. E assim, eles falam, poxa, se realmente tivesse uma vaga aqui, a gente com certeza, né, efetivaria você. E infelizmente não aconteceu, né? Então eu rodei por algumas empresas. Depois eu trabalhei numa empresa de técnico de áudio, não técnico de áudio, né? Mas eu trabalhava no almoxarifado, que lá eles vendiam microfone, fone de ouvido, mesa de som. Então foi legal também. Né? E saí de lá, fui pro mercado, trabalhei uma semana no mercado, lembro até hoje, né? E trabalhava na rádio também. Porém, assim, os meus irmãos, né, sempre acho que já na cabeça deles, tipo, você tem que trabalhar com carteira registrada, senão você não vai aposentar. Então, eles ficavam me amassando a minha cabeça. E muito, assim. Aí eu falava, caramba, mas tá difícil de até arrumar um emprego, né? E, enfim, trabalhei também na Claro, né? E antes de entrar na Sesumar, eu trabalhei com fundição. Olha só o tanto de trabalho. Nossa! Fundição, zelador também. Trabalhei um pouquinho de zelador num colégio, o Thomas Edison, aqui de Maringá também, né? Que legal! Até mandar um abraço pro pessoal lá do Thomas Edison também. Trabalhei um pouquinho lá de zelador. E antes de entrar na Sesumar, eu trabalhei numa fundição, né? Que lá eles faziam placas de cemitério, né? Então, tem lá, o pessoal, nasceu tal dia, faleceu tal dia, né? Então, a gente ficava lá. E até o slogan, né, que a gente usava é um pouco errado, né? Mas eles que falavam, né? Tá. Sua tristeza, nossa alegria, né? Porque é quando... que horror! Porque assim, né? É a vida, né? E infelizmente... os clientes tinham que ficar trocando as plaquinhas, e a gente precisa fazer, né? E tem que fazer. E eles roubam a placa, né? Sim, as de cobre, tudo mais, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar, né? E lá eu ficava pegava, para quem sabe o que é um pouquinho da fundição, você tem que peneirar a areia. Então, você tem que pegar a pá e ficar lá, né? E naquela época eu era muito gordinho, então assim, nossa, eu sofria. Cansava, suava, né? Aquele cansado de gordinho que dói dos lados aqui. Não sei. Não sabe? Tô brincando. Dói de um lado, né? Aí já doía dos dois, aí você fica reto assim já, né? Porque já dói dos dois lados já logo, né? Então foi bem difícil. Esse trabalho eu não dei conta. Eu falei assim, nossa, isso não é pra mim. Tá muito difícil, não é pra mim. E aí eu não tava conseguindo emprego, né? Então tava começando ali um processo de depressão que eu passei da minha vida, assim. E até os meus irmãos, assim, alguns deles, né? Não todos, mas alguns deles, tipo, ele vai ser um vagabundo. Que ele não quer nada da vida, que não sei o quê. Ele quer saber de TV e rádio, mas isso aí não dá futuro. E não sei o que das quantas, né? Então, tipo, eu ficava triste, né? Porque eu tentava arrumar emprego. Pra você ter ideia, teve uma época que acabou a grana. E sempre eu ajudava em casa da forma que eu podia, né? Das condições que eu tinha na época. E então, quando a grana começou a ficar mais curta e eu precisava arrumar emprego... lembra, a Agência do Trabalhador ficava ali no centro, perto da... Pernambucanas ali, né? Sim. Então, para economizar, eu saía de a pé de Sarandi, às 3 da manhã, e ia até lá na Agência do Trabalhador para ser o primeiro da fila, para tentar arrumar um emprego, né? Então, eu fiz isso várias vezes, várias vezes. Mas eu voltava de ônibus, né? Então eu tinha dinheiro só ou da ida ou só da volta. Já fazia uma caminhada. Já fazia uma caminhada. E eu tava muito, muito triste, assim. E eu falei, meu Deus do céu. E acho que foi a primeira experiência que eu tive com Deus, assim, eu posso falar. Porque eu já tinha desistido de mim mesmo, né? Até teve um dia que eu falei, Deus... Eu preciso de você, ou o que tá acontecendo, e aí, né?
vou desistir então? Então vou desistir, né? Então, olha só que louco, né? Nossa, até arrepia de falar. Eu tô fazendo uma força pra não chorar, que você não faz ideia, tá? Mas prossiga que eu tô firme. O meu pai, ele tem um barco, né? E aí, ele sempre amarra uma corda lá pra ficar o barco, né? Pra ficar o barco pendurado, pra ficar erguido assim. E aí tinha uma corda lá. Aí eu falei, vai ser hoje. Quero nem saber, vai ser hoje, vou acabar com isso aqui, porque se eu não tá bom, se eu tô dando prejuízo dentro de casa, né, segundo os meus irmãos, então o que eu tô fazendo aqui? Aí eu lembro até hoje que eu fiz áudios de despedida, deixei tudo no meu computador, tudo pronto já. Falei já, ó, isso aconteceu, me desculpe por isso e tal, né? Eu tentei, eu já tinha desistido de mim. E aquele dia, era umas 7, 8 horas da noite, eu tava olhando a corda, assim, olhando aquela corda e olhando pra minha mãe, meu pai, assim, da sala de casa, assim, né? E aí o meu celular tocou. E aí, quando eu fui olhar a mensagem no WhatsApp, eu já tava pra desligar meu celular. Eu falei, vou desligar o celular e esperar todo mundo dormir e fazer o que eu quero fazer. E aí, quando eu olhei uma mensagem do WhatsApp, eu lembro até hoje. Era a Vanessa, o nome da psicóloga lá do Sesumar, falando assim que eu tinha sido aprovado, né, pra poder trabalhar lá. Então, foi um dia, assim, que eu chorei demais, assim, que eu tinha pedido para Deus, né? Assim, Deus, se não for pra ser, eu quero que você me mande uma prova para mim. Então, foi assim que eu entrei na Sesumar. Estou besta e morrendo de vontade de chorar. Você conhece a Vanessa? A psicóloga... É. Eu não, assim... Não, gente, precisa mandar um salve pra Vanessa. Um abraço, Vanessa. Obrigada, Vanessa. Você é um tudo nessa vida, né? Não é verdade? Isso é verdade. A Vanessa, meu Deus do céu. Porque, assim, eu tinha feito até a entrevista, né? Uhum. Só que tinha passado um mês já, e eu já tinha desanimado. Falei, passou um mês, não vão me chamar mais, né? Vai me chamar, né? Mas eu tenho que agradecer também a Jéssica. Não é só a Vanessa? Não, porque a Jéssica, ela engravidou, né? E eu até hoje a gente é amigo também, né? E eu falo Santa Jolie, né? Que eu falo da filha dela, né? Porque se não fosse a Jolie também, né? Talvez eu não estaria... não teria tido essa oportunidade de trabalhar lá. Porque eu entrei para substituir ela durante 6 meses e acabei ficando... Que era a época da gestação, sim, né? E acabei ficando 4 anos lá. 4 anos. Olha, gente, assim, eu realmente... Não sei nem o que dizer, porque nunca tinha escutado você falar sobre isso. E olha como são os desígnios da vida, né? Quais são o que Deus deseja, né, para cada um de nós. Sim. E que a gente precisa ter sempre olhos, né, ouvidos e coração para entender. Não é mesmo? Assim, e você vê que foi de lá que é a nossa amizade. Sim. Não é mesmo? Sim. E olha, gente, a primeira pessoa que eu me lembrei, quando eu lembrei que o que aconteceu, o Douglas fez uma caneca lindíssima para mim, né? Eu, num avatar da Mulher Maravilha, né? No Dia das Mães, que eu amei. E eu sempre soube que o Douglas fazia caneca. Então, quando eu comecei a gravar os podcasts e eu quis uma caneca personalizada, obviamente eu chamei o Douglas. E ver como são as coisas, né? Sim. Olha, uma coisa vai ligando a outra, né? Sim, por isso que a gente precisa ser persistente, por isso que nós temos que dar valor às pessoas, né? Sim. Às oportunidades, às coisas. Que bacana. Mas então agora vamos para a parte boa, né? Vamos lá. Porque daí depois que você... Não, na época da Unicesumar você já começou a Bad Nerd, né? Já tinha BN antes, já. Entendi. Eu já tinha BN antes, né? Assim... Como que surgiu a Bad Nerd, Sim. né? Eu fazia um curso no Senai, que era desenvolvimento de jogos. Lá. Tá. Então, era uma vida bem corrida, né? Eu trabalhava na Unicesumar? Não trabalhava lá ainda. Uhum. Era jovem aprendiz ainda nessa época. Então, eu ia de 5 horas da manhã, lá no CTM,
Até eu mandar um abraço pro Franz Del Belo também, né? Agora tá no Canadá, tá chique. Tá com a vida feita. Tá com a vida feita. E aí a gente fazia esse curso até meio-dia. Daí eu ia pra Noma e depois estudava à noite. Então era todo dia esse ciclo, sabe? E aí no final do curso, né, a gente... dentro de desenvolver um jogo, tem vários setores, né? Tem o pessoal que cuida dali da história do jogo, outra pessoa vai fazer o desenho, outra vai fazer a programação, né? Outra vai pintar, e por aí vai, né? São vários setores, assim. E eu fiquei ali na parte de criação dos jogos, né? Então, vamos criar um jogo assim, né? Aí a gente desenvolveu o jogo até... Infelizmente agora não tá mais no Play Store, né? Porque faz tanto tempo que eles tiraram alguns aplicativos mais obsoletos, né? Acredito. Entendi. Ele chamava Revolta dos Mares, né? E a gente desenhou, foi tudo à mão esse jogo. A gente desenhou e colocou no Photoshop e deu um jeito de animar na época, né? Que bacana. Então foi bem legal. E aí, no final do curso, né? A gente montou essa equipe, que a gente chamava de Nuclear Play Games na época, né? E aí teve a oportunidade de Animingá. Eu falei assim, bem, eu tinha mais ou menos uma ciência o que era um evento de anime, mas eu nunca tinha ido para um evento, né? E até eu tinha ido um ano antes, né? E foi assim, me apaixonei, né? Foi no Nobel... Não o Nobel do Centro, né? O Nobel perto da UEM. Então, assim, era o meu sonho estudar no Nobel depois daquele evento. Né? Era o meu sonho. Eu falei, ano que vem eu vou estar com uma stand aqui. Eu não sei do que, mas eu vou estar aqui ano que vem. E aí foi onde a gente levou a Nuclear Play Games, né? No outro ano. Sim. Aí, a gente fez o jogo, tudo mais, apresentou o jogo lá, a galera baixou, beleza. Mas, porém, a equipe, né, tinha uma menina que tinha filha, e os programadores, que sem programador não tem jogo, entendeu? Não tem jogo. Então, um deles, o Daniel, na época, né, ele casou e foi pro Canadá, né, porque ele já programava há muito tempo, né, então, assim... Quem é dessa parte de TI sabe que as oportunidades tá aí, né? E a galera vai mesmo para fora. E não tem fronteiras, né? Não tem fronteiras, né? Então, ele já falava inglês, entendeu? Ele era, tipo... Assim, já tava num nível muito alto pela idade que ele tinha, né? Então, ele partiu pro Canadá, a esposa dele e o Francisco, né? O Chico, que também ajudava a gente na programação. Teve que voltar para Santa Catarina, porque ele não era daqui na época, né? Então, acabou que desfazendo o grupo. Né? E eu sabia que ia desfazer o grupo, né? Então, quando eu cheguei no dia do evento, eu comecei a observar as stands, né? Por exemplo, tem as stands lá que a galera leva os chapéuzinhos, né? Então, tem o chapéuzinho do Mario, não sei o quê, tem os bonequinhos, tem a loja de camisetas, né? E aí eu fui vendo aquela stand sendo montada do zero e tal, e eu comecei a ficar apaixonado por aquilo. Eu falei assim, nossa senhora, cara, que legal isso. Falei, nossa, eu também quero. Então, né? Falei, dá pra entrar. Eu já tô aqui, já consegui entrar aqui. Sim. Por que não? Tem uma loja aqui, né? Aí, no final do evento, eu senti no meu coração. Falei assim, ano que vem eu vou ter uma loja. A minha loja vai estar aqui de novo. Não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou inventar. Mas eu vou estar aqui. Até então, eu achei que eu ia partir... né, para essa área de costura, de fazer camiseta, de fazer chapéu, aprender a costurar. Não sabia nada de costura, né? Mas achei que ia aprender. E no dia que eu fui comprar a máquina de costura, no caso, né, quando eu fui mandado embora quando acabou meu contrato, né, da Noma, de aprendiz, eu e um amigo meu, a gente fez essa sociedade, né? Então, falei assim, não, vamos comprar uma máquina de costura. Uma máquina de costura. Aí a gente chegando lá, a gente viu as máquinas de caneca e de estampar camiseta. Aí a gente falou, bem, a gente sabe montar arte, a gente não sabe costurar.
Então, eu acho que essa máquina aqui conquistou a gente, né? E aí foi onde a gente investiu nesse maquinário, né? De sublimação na época e tudo mais. E aí a gente começou com a Bad Nerd, né? A Bad Nerd eu tive ideia no estúdio que eu trabalhava, na empresa de som que eu trabalhava, né? Lá eu já tinha escrevido um jingle já. Daí, você tem jingle? Tem um jingle no YouTube. Depois eu te mostro. Tá bom. Depois eu te mostro. Ficou bem legal. Você que fez também? Eu que escrevi e eu cantei. Você colocou melodia e tudo. Sim, aí claro, né, que eu arrumei pessoas que sabem tocar, né? Porque eu sou zero esquerda pra tocar instrumento, né? Mas eu consegui ajuda e tudo mais, ficou bem legal. E então foi aí que nasceu a Bad Nerd, né? E até no outro ano que a gente foi pro Animingá, no caso, né? Ou o meu sócio, ele não tinha essa visão do Animingá. Falou, não vai dar certo e tudo mais, né? Que aí foi aonde a gente tretou. Entendi. Né? Aí você ficou sozinho. Fiquei sozinho. Mas assim, na época, né? Por exemplo, eu tinha 17, 18 anos. Né? Moleque. Não tem ciência, sabe? Você não tem aquela maturidade de explicar, vem cá, eu quero isso por causa disso e disso e disso, Sim. entendeu? Eu fui teimoso, eu fui torrão, né? Torrão, né? Que fala. Turrão. Eu fui turrão na época. Falei, não, né? Vai fazer e pronto, né? Eu peguei, fiz um empréstimo no Banco do Brasil e paguei, comprei as coisas e deu certo, graças a Deus, né? E conseguiu pagar o empréstimo? Consegui com 1 hora de evento, eu paguei tudo. 1 hora de evento? Foi uma loucura. Você vendeu quantas canecas? Na época, a gente ainda não sabia muito fazer caneca. Porque assim, quando a gente pegou pra fazer, né? E tem aquela coisa de persistência, né? De você aprender com os erros e tudo mais. A gente comprou uma caixa de caneca, a gente errou todas as canecas dessa caixa. Ai, todas. Meu Deus. Então, a gente tinha tudo pra desistir, né? Porque a gente comprou tinta ruim, tinta barata, né? Porque já vamos comprar vamos economizar, né? E a gente começou a meter a cara sem ter muito conhecimento técnico, né? Entendi. E aí, depois quebrando a cara, com o tempo, né? A gente começou a aprender um pouquinho mais. Só que nesse evento, nosso forte era mousepad. Então, a gente vendeu bastante mousepad. Eu lembro que a gente vendeu uns 60 mousepad em 1 hora, assim. Personalizado. Eu lembro que foi o suficiente de pagar o empréstimo e o dinheiro do evento também. Né, o investimento do evento. Aí depois, o que entrou depois foi lucro, né? Mas naquela situação, né? Por exemplo, você não dorme. Porque evento é assim, né? Foi tudo de última hora. As coisas chegaram tudo sexta-feira. O evento era sábado. Tá. E então a gente varou de sexta para sábado sem dormir. Então estresse lá em cima, né? E ele tinha coisas da igreja para produzir. Porém, né? Na época, eu lembro que ele poderia ter feito durante a semana. Entendi. Então, assim, eu fiquei bravo com isso por causa, né? Porque ele não se organizou. E a loja ficava na casa dele, na época, né? E ele ficou bravo comigo pelo estresse do evento em si, né? Porque eu falei, vamos vender, tá vendendo, tá bombando lá, vamos pra cima, né? E até agradecer o Flávio de novo, né? Porque o Flávio que me indicou pra Sesumar e também me ajudou nesse evento. Ele é o anjo da minha vida, ele não sabe o tão grato que eu sou por ele, assim. Que bacana. Né? E foi aí que a Bad Nerd nasceu, né? Infelizmente, né? Assim, depois a gente teve uma briga muito feia. Assim, que até a mãe dele teve que ir lá apartar, porque a gente ia cair na pancadaria, assim, no dia do evento, né? Porque, assim, a gente não dorme, né? Sim, jovens, não come, né? E jovem, turrão, 2 turrão. Sim. Entendeu? Então, assim, foi bem intenso, né? Mas depois cada um ficou pro seu canto, né? Eu comprei a parte dele, a gente sentou depois com calma, né? Conversou como gente, né? Não como bicho, né? Então a gente conversou como gente, falou, ele queria fazer biologia e eu queria continuar com a loja. Falei assim, não, então eu vou comprar a tua parte. Aí tinha mais algumas prestações da máquina para pagar. Falei, não, fica tranquilo que eu vou pagar, não vou dar mancada com você, não. E aí eu comecei a tocar a Bad Nerd sozinho, nesse período. Entendi, que bacana. Esses dias eu vi uma reportagem sobre o Nerd, né? E tem inclusive o Dia do Nerd, né? Tem o Dia do Nerd. Acho que é maio, se eu não me engano, né? Não sei se é 11 de maio, alguma coisa assim. Eu vi esses dias. Sim. Bem bacana, né? E por que Bad Nerd? Bem,
O Bad Nerd é porque, assim, sempre teve o Bad Boy, né? Porque sim. não tinha o Bad Nerd, né? Falei, não, vou fazer entendi. o Bad Nerd. Mas eu tive o insight, né, da ideia de uma paródia que eu vi uma animação em inglês, né, que chama Nerd Rage, né? No caso, é uma animação ali que a animação critica filmes, tipo Star Wars, Senhor dos Anéis, né? Ele critica, faz uma crítica ali, mas bem humorística e tal, né? E eu falei assim, Nerd Rage, Bad Nerd, bem, acho que dá pra fazer alguma coisa aí, né? Então foi aí que nasceu, assim, não tem nada tão específico, né? Mas depois eu tentei trocar o nome e as pessoas, não, troca o nome não, deixa Bad Nerd. As pessoas mesmo já se identificam com a marca, então assim, a gente vai manter até o momento, né? Mas eu não penso em trocar o nome não, também. Ah, mas ficou super legal, a sua logo também é toda querida, né? Toda bonita. Sim. E hoje o que você faz além de caneca e essas camisetas lindas que nós estamos usando? Bem, agora, né, atualmente também, né? Eu sempre tô fazendo alguma coisa secundária, né? Então, eu fui convidado, né, até pela professora Marcela, né, de serviço social lá do Sesumar. Olha só, pra você ver como... Rendeu frutos, né, de lá. Abre caminho, né? Abre caminhos lá, aquele lugar. Porque, assim, eu sempre vi... Né, eu até tenho uma outra história, assim, que tem o professor Edmilson também, que é uma pessoa que tá dentro do meu coração, assim. Acho que os 3 professores que eu mais amo na vida, vamos ranquear. Vamos lá. Edmilson... Ixi, Maria... Ângela Pisanha e Claudete. Nossa, a Ângela é um amor, né? Ela é um amor de pessoa. Nossa, além de linda e maravilhosa, né? Meu Deus. Sim, assim, um alto astral lá em cima, sabe? Acho que tinha outros professores também, mas sempre quando vocês iam fazer ao vivo e dava pra eu ir lá dar um oi, eu fazia questão de ir lá dar um oi, assim, porque é uma outra vibe diferente, né? Sim. E sempre eu vi isso, né? Porque, assim, quando eu trabalhava lá, as oportunidades sempre vai bater na sua porta, que você querendo ou não, né? Depende de como você também trata as pessoas, de como você lidar com a situação do trabalho e tudo mais, né? Então, assim, tinha, né, funcionários que não... tô aqui só pelo dinheiro, então... vai, senta aí, vai, toma o microfone e tal. Não. Sim. Você sabe, né, o que eu tô querendo dizer. Sei, sim. Então, assim... sempre eu tentava, né, recepcionar o professor de uma melhor forma. Porque, imagina, né? Às vezes o professor nunca tinha gravado na vida. Nunca tá, tipo, não tem familiaridade com uma câmera. Sim, essa aqui, eu tô olhando para aquela, essa aqui. Não tinha familiaridade com uma câmera. Aí tem que colocar, né, microfone de lapela, tem que ficar no lugarzinho certo, né? Exatamente, entendeu? Então você tem que chegar com calma, conversar com a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa chega, meu Deus do céu, vamos gravar, chega afobado e tal. Você fala, não, calma, senta aí, vamos beber uma água, vamos conversar. O que você vai gravar aqui hoje? O que você vai ensinar para mim? Sim. Né? Então eu falo, o que você vai ensinar pra mim? Porque eu vou ser seu aluno aqui hoje. Sim. Né? Aí, então você vai ser meu aluno? Então a pessoa já ficava mais calma, porque eu tentava humanizar a coisa. Sim. Porque se a gente só olha pra parte tecnológica, a pessoa trava. Deixa eu até fazer uma parte aqui, Douglas. Pessoal, é o seguinte, não sei se... Acho que a gente acabou nem falando sobre isso, Douglas. Nós nos conhecemos porque o Douglas era operador de câmera, né? E eu estou no EAD. Então, no EAD, como é que funciona? Nós ficamos dentro de um estúdio, tá? Hoje nem fica mais, né? O operador de câmera junto, porque está automatizado. E também nem sei se nós vamos voltar depois da pandemia, que nós continuamos dando aula em home office, né? Então, mas na época que nós íamos para o estúdio, então o Douglas, por exemplo, que era o operador de câmera, ficávamos só nós dentro do estúdio. Eu, a câmera, o Douglas, né? A gente tinha que ficar posicionado, tem os slides com o conteúdo. E o que acontecia? Foi bom você ter falado isso, Douglas, porque para quem foi professor já no presencial, né, que é o meu caso, você tem o retorno, o feedback dos alunos na hora. Então, você fala, você já vê a expressão dos alunos, eles já levantam a mão, já perguntam, interagem. Em EAD, você está falando com pessoas do mundo inteiro, né? Sim, do Brasil todo. Não, e a Unicesumar está com polo, né? Em vários lugares do mundo. Tem nos Estados Unidos, né? Tem em Dubai, tem no Japão. E, às vezes, você tá e você não consegue interagir.
E aí, a hora que eu estava falando sobre um assunto super legal, que o operador de câmera ficava com o celular do lado, olhando para ver se estava tudo certo e respondendo. Aí, daqui a pouco estava olhando para lá, eu falava, gente, acho que deve estar péssima a minha aula. Eu pensava, Sim. sabe? Porque a gente não tem um feedback. Então, assim, quando você fala o que você vai ensinar para mim, é fato. Porque você acaba ouvindo, né? E aí, muitas vezes, por ser as minhas aulas assim do dia a dia, então quando eu falava, por exemplo, sobre uma questão de locação, e aí o operador de câmera já ficava prestando atenção para ver o que eu ia falar, né? Uhum. Tipo assim, nossa, é sobre isso, né? É esse problema que eu tenho. Eu falava, caramba, como é importante esse posicionamento. Sim. E aí, eu vou juntar até uma coisa com outra, porque você está com 27 anos, né? Sim. E eu acho que foi ótimo, porque eu não tinha noção do que seria esse conceito de nerd. Aham. Né? Sim. E o conceito de nerd, não sei, tá? Me corrija se eu estiver errada, né? Mas é aquela pessoa que se dedica muito para questões, por exemplo, de jogos, por questões técnicas, por questões de estudo, de disciplina, né? E às vezes optam por ficar ali estudando, se qualificando, do que ficar na bagunça com pessoas da idade dele. Não sei. Assim, é que assim... Complementa, por favor. O contexto nerd hoje e antigamente é totalmente diferente. Entendi. Né? Vamos falar assim, o português bem claro, Tá. né? Antigamente, o cara nerd era aquele que manjava das equações, que sabia matemática. Ah, entendi. Né? Aquele o que ficava... primeirão da escola. Isso, aquele que ficava isolado, né? Entendi. Esse é o nerd raiz, né? Nossa, nerd raiz, adorei. O CC, aquela pizza debaixo do sovaco, enfim, né? Tem tudo isso, tem todo esse contexto aí entendi. também. Né? Característica do nerd, a pizza? Exatamente. Porque ficava o tempo todo ali estudando? Ficava ali o tempo todo, né? Entendi, ótimo. E aí, esses caras, né, eles gostavam muito, tipo, de Star Wars, de Senhor dos Anéis, né, de Star Trek, na época também, Star Trek, né? Então, por isso que é relacionado, né, essa cultura nerd com esses conteúdos, né? Mas hoje em dia a gente pode falar que é cultura geek, né? Que engloba tudo ali. O cara que gosta de anime, ele gosta de jogos, gosta de entretenimento. De filmes, né? Então, e que entende assim, muito, né? Pelo que eu tava vendo. Exatamente. É uma pessoa assim que acompanha, tá acompanhando tudo, né? Eu mesmo não consigo acompanhar tudo, porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? Cada dia tá saindo uma série nova. Cada dia tá saindo um filme novo. E principalmente na pandemia, né? Quando parou tudo. Sim. Né? Sempre tava... Antes era um filme bom por mês no cinema. Agora você vai no cinema, tem 3, 4 filmes pra você assistir. Sim. Haja bolso, né? Pra assistir todos esses filmes, né? Sim. Mas é isso. A pessoa tá antenada de todas essas ramificações, né? Jogos, entretenimento, anime, né? Então, hoje é mais um contexto geek. Não tão um contexto nerd hoje. Entendi. Então, talvez se você fosse mudar sua logo, seria pra geek? Não. Talvez, mas acho que eu vou deixar nerd. Não, nerd é bacana. Eu adorei essa questão do nerd raiz. E eu tava ouvindo você falar sobre até a característica do geek ou do nerd. Você se considera hoje um geek ou um nerd? Eu só acho que eu sou mais geek. Mas eu tenho que ser nerd, né? Porque eu sou professor logo, agora, né? E agora tem que estudar, né? Então, querendo ou não, é aquela pessoa que se dedica ao estudo também, né? Por exemplo, ele é nerd. Olha o nerd da sala aí, ó, que tira 10, né? Então, essa bem o conceito, né? Do ser nerd hoje em dia, né? Da Vamos pessoa combinar que é inteligente. Que essa tua camiseta aqui é completamente nerd raiz? Não é verdade? Né? Busquem conhecimento. E há de não buscar, hein? Que se não buscar, meu amigo, você fica pra trás. Fica pra trás. É isso mesmo. Bom, então essa questão de nerd, você já me falou que caracteriza, né? Pessoal, quem não conhece, né, não sabe o que é geek, né? Então eu vou soletrar para que vocês pesquisem, tá? Ver se eu tá certo. Sim. G-E-E, é isso? E K. Isso. Né? Isso aí. E se pronuncia geek, tá? Bom, e aí preciso saber um pouco, porque vocês vão ver que ele é tanto geek quanto nerd, mas acho que é mais nerd raiz, porque essa trajetória de você como radialista foi um tudo também, né? Foi bastante intensa, assim, também. Várias histórias legais, né? Tive a oportunidade de conhecer também bastante gente bacana nesse ramo também, né? E isso começa 2014 também,
né? Muito, muito novo, assim, muito jovem de tudo, né? E sempre ouvi a rádio, sempre fui apaixonado, assim, muito pelo Pânico na rádio, na época, né? Sim. O Emílio, assim, é um baita de um comunicador. Não só ele, né? Mas como outras pessoas também. Fausto Silva, um baita comunicador. O Gugu também, eu gostava muito da comunicação dele, né? São, assim, os clássicos, né? Na narração. Galvão Bueno, Luciano do Vale, né? Então, assim, são as referências que eu sempre tentava buscar. E o Silvio Santos, né? Não tem como você falar de televisão e comunicação se não falar do Silvio Santos também. Que era um baita... Ele é um baita genial, assim. Um baita cara genial, fora de série. Ele é top. Ele é demais. Ele é fora de série. Então, como começa a minha trajetória na rádio, né? Sempre tava... Na época eu fazia mais imitações, hoje eu já perdi isso. Porque eu não sei se o caso da voz mudou, não sei o que aconteceu. Então, eu chegava lá eu sabia que tinha uma rádio em Sarandi. Então, já era o caminho. Falei, não, já tem uma rádio, então vamos ouvir. Aí eu comecei a ouvir a programação da rádio. Comecei a acompanhar. E eu falei, quer saber? Tava um dia no centro, assim, quer saber? Eu vou lá. Tô nem aí. Aí eu subi, isso ficava lá no shopping Charuá de Sarandi. Então, ali perto da rodovia. Isso. Aí você ficava no último andar. Aí eu bati lá e tal, né? Daí eu conversei com ele. Falei, eu sou fã aqui da rádio, não sei o quê. E cara de pau total, né? Não, mas você sabia todas as programações, né? Você comprovou que você era fã de fato. Exatamente. Aí eu não faço as imitações e tal, não tem uma oportunidade aí pra mim, não. Eu entrego panfleto, eu faço o que tiver aí pra entrar na rádio aí. Aí, no primeiro momento, eu disse não, né? Mas daí, é igual aquele cachorrinho que fica na porta, né? Que daí eu falei, vou vencer ele pelo cansaço. Tá certíssimo. Vou vencer ele pelo cansaço. Aí teve um dia, ele falou, vai, entra aí, vem cá conhecer e tal. Aí ele começou a me ensinar, né? O Luiz Carlos também, que é outra pessoa que eu sou muito grato, assim, me ensinou muita coisa. E aí ele começou a me ensinar e tudo mais. Daí ele fez um programa de humor, ele me incluiu nesse programa de humor. E você fazia as imitações? Fazia as imitações, não só eu. Quando o Duda Teixeira agora, ele tá na Rede Massa, inclusive. Que legal! Na Rádio da Massa, né, no caso. E ele também é outro, assim, parafusamento, mas assim, totalmente responsável, né? Mas outro pirado, né? Então o programa era composto pelo diretor, eu e o Duda fazendo imitação, e tem o Jairo, aliás, né? Quem é de Sarandi acho que vai se identificar mais, né? Porque conhece o Jairo Gaguinho. Ele faz áudio de rua, né? Então ele pega a bicicleta dele, né? Ele tem a caixinha de som lá e ele começa a fazer os áudios de rua dele. Então, assim, ele também ele tem esse sonho, né, de ser radialista, locutor, tudo mais, né, mas ele tem alguns problemas, né, assim, como posso falar, algumas dificuldades, talvez alguma deficiência que ele não consegue... Limitações que ele não consegue exercer, não tem como, né. Mas ele tá dentro. Tá dentro, ele tava fazendo... De alguma forma tá lá. Sim, então, assim, era uma verdadeira bagunça organizada também, né. Então, eu ia mais cedo, né? E como ele fazia áudio de rua, né? Então, eu chegava lá e fazia gravação, tipo... você passou aqui na frente de casa e cantou Minha Mulher, fazia uma outra voz, né? E aí ele... aí ele ficava nervoso, né? Que era o negócio da graça, né? Tipo, deixar ele pé da vida e ele não conseguia falar. Mas, assim... Totalmente respeitando ele também, né? Na época. Mas era muito massa o programa, assim. Muito massa. Que legal. E depois disso, você se tornou professor. Isso. Aí, depois também do programa X-Salada, né? Eu fui ganhando confiança e tudo mais, né? Aí eu peguei um programa semanal, com um programa comercial, no caso, né? Eu fazia da 12:00 até 16:00. Então, nesse programa, né, não só música, mas também notícia. Então, tinha as notícias, tinha que passar notícias, tinha jogos, tinha coisa ao vivo, né? Então, eu cuidava da rádio, né? E fui pegando outras responsabilidades também, né? Fui fazendo técnica para outros programas também, porque na rádio
tem a questão de você pagar o horário, né? Então, Entendi. no final de semana, né, de sábado e domingo, as pessoas vão lá, quero fazer um programa aqui, né? Tinha um programa sertanejo, né? Que demorava um século pra acabar aquele programa, porque era um sertanejo raiz, sabe? Tipo, de 1950, 1960, que eu olhava, cara, que música é essa, né? Que a gente tinha que procurar no YouTube, porque não assim, como achava a música, né? Que ela pedia, né? Mas já era um dinheirinho a mais, né? Sim. E aí eu fui fazendo. Aí tinha a técnica do pessoal. No domingo é específico para programa gospel, né? Então eu cuidava da programação ali desde as 8 da manhã e ficava até 6 da tarde. Então tinha vários programas, né? De várias N igrejas ali também que participavam lá, né? Pra, no caso, conversar, né? Com a galera ali, né? Com arrecadar mais fiéis para da igreja, era o objetivo deles, era esse, né? Mas também comunicar com a comunidade da igreja deles, né? Entendi. Com as músicas que eles escolhem, né? Então era bem legal, era bem trabalhoso também. Um pouco estressante em alguns cansativo, né? Em alguns casos eu não concordava, não concordava mesmo, né? Acho que foi até um período assim que eu me afastei um pouco da igreja devido eu conhecer bastidores, né, dessas igrejas. Entendi. Que foi o que na época me desanimou um pouco, né? E porque assim, tinha eu não lembro da igreja, eu também não faço questão de lembrar o nome do pastor da época, né? Mas tinha uma vinheta que ele chegava e falava assim: vem cá, se você é cego, eu vou curar sua cegueira. Se você é surdo, eu vou te curar. Então eu achava aquilo um pouco errado, porque se a pessoa está totalmente fragilizada, né, a pessoa vai cegamente confiar naquilo, né? Então, assim, era um pouco difícil. E ele era uma pessoa difícil. Olha, deixa eu fazer, até te apartear de novo, eu faço das suas as minhas palavras. Tá? As pessoas estão nos assistindo agora para ouvir um pouco sobre esse conteúdo nerd. Você pode perceber que a trajetória da vida do Douglas é nerd inteira. Porque você sempre foi atrás. Você sempre buscou, você sempre foi contra tudo e contra todos. Isso é verdade. Não é verdade? Até hoje. Eu digo assim, contra tudo e contra todos, porque assim, é o improvável. O improvável porque as pessoas de senso comum não fazem o que você faz. Essa fala sua de ficar na porta da rádio é a minha fala para quem procura alguma coisa. Eu falo, pessoal, qual que é o seu objetivo? É falar com fulano de tal, bam? Fica na porta. Eu sempre falei isso. Fica perto do carro dele, uma hora ele vai sair. Sabe? Tira o dia para aquilo. Aí quando ele te encontrar na porta, você fala, olha, fulano, desculpa te incomodar, mas eu tô aqui, ó, fazem 8 horas colado aqui no seu carro, só te esperando. Eu só precisava te falar isso. Essa tua fala, a pessoa vai olhar para você e vai falar, caramba, vem cá, o que você quer me falar? Foi assim que você entrou na rádio, né? Foi assim que eu entrei lá. E falando até assim sobre essa questão da religiosidade, Douglas, é infeliz do homem que acredita no próprio homem, né? Isso é verdade. Então, é preciso que a gente seja cético, sim, mas Deus sabe de todas as coisas e a nossa conversa é com Ele, não é com o intermediário, tá? Sim. Então, vamos passar essa fase difícil, que deve ser bem complicada mesmo. Eu falo isso porque eu também não gosto de determinadas coisas. E, principalmente, além de ser uma covardia, é um pecado você trabalhar na dor e na fragilidade do outro. Isso é abominável, isso é reprovável, né? Isso é uma atitude, pelo amor de Deus. Vamos pular essa parte. Vamos falar da sua parte de professor, que é a minha área. Vamos, né? E aí é a consagração do nerd raiz, eu acho, né? Sim. Bem, é uma fase nova pra mim, né? É uma fase totalmente nova, assim, que eu tô amando fazer também, né? Porque a gente lidar com adolescentes, né? Então, é até assustador, assim, porque eu fico olhando, assim, pra eles e falo, caramba, parece que ontem eu tava sentado aqui nessa cadeira, porque eu sou cria da própria Promec, sabe? Eu sou cria deles, né? Eu estudei lá também. Então, assim, eu olho e falo, caramba... O que é a Promec? Fala pra mim. Aliás, né? A Promec, ela é uma instituição que ela ajuda os jovens aprendizes a conseguir um emprego, né? Então, assim,
É um órgão municipal. É um órgão não municipal, acho que é independente, né? É da igreja. É da igreja. É da igreja, né? Entendi. Então tem o Padre Décio que cuida lá, né? Aliás, assim, um homem à frente ao seu tempo. Ótima pessoa para você trazer aqui, hein? Que bacana. Padre Décio. Que bacana. Padre Décio. Vocês vão ter uma bela conversa, assim. Ele é uma pessoa, assim, surreal. Né? Quero contato, sim. Porque quando eu entrei lá, eu fiquei assim, nossa, e o meu estilo e tal, acho que vai pegar. Porque eu sempre fiquei naquela, né? Porque assim, né, dependendo, né, da religião, a pessoa já te olha de cima a baixo, né? E ele nunca fez isso comigo. Sempre me recepcionou muito bem, assim, eu até achei estranho. Falei assim, nossa, olha, tá me tratando bem e tal, né? Falei assim, que legal, né? Mas não só comigo, com os aprendizes, assim, uma mente aberta, sabe? E dá muita oportunidade para os jovens. Isso que eu acho legal, né? Entendi. Da cidade de Sarandi. Então, tem parcerias com a Santa Casa aqui de Maringá, outras empresas grandíssimas, né? Que os jovens aprendizes acabam indo lá trabalhando. Muitos deles são efetivados, né? Que bacana. E conseguem ajudar a sua família, né? Porque, assim, um menino de 17, 18 anos que consegue um emprego desse, né? Ganhando bem, consideravelmente bem, né? Fora vale alimentação, enfim, outros benefícios, né? Dá uma baita de uma ajuda em casa, né? Então, assim, já é o primeiro passo ali para ser um cidadão de bem, para poder ali... poder pagar a tua faculdade, né? Para poder crescer ainda mais, sabe? Então, a Promec, ela não só... no caso de curso de jovens aprendizes também, mas tem curso de informática, né, pros peterruchos também, né, e agora eles lançaram o curso de web rádio e web designer, que é onde eles me chamaram, né, até a Marcela, né, que eu tava falando, que era lá da Sesumar, né, que agora ela não tá mais lá, tá na PAI agora aqui de Maringá, tá trabalhando aqui, e ela me fez o convite, né, falou assim, vem aqui participar com a gente, né, tem um projeto, tá bem legal aqui com os alunos, né, vai ter aula teórica, informática, prática, né, tem um estúdio aqui, então eu olhei e falei assim, será que dá pra mim? Eu olhei e falei assim, não sei se é pra mim e tal, né? Aí falei assim, mas acho que vale a pena o desafio, né? Acho que se eu ficar parado aqui também e não tentar, né? O que eu vou levar pra mim? Sim. Então lá eu tô, assim, é uma experiência totalmente nova, porque lidar com as pessoas, eu acho que eu sempre tive essa facilidade, graças a Deus, né? Tanto de trabalho, escola, sempre tive essa facilidade, né? A inteligência emocional, no caso, acho que todo mundo tem que ter. Sim. Né? Porque se a pessoa vai trabalhar e já chega brava no trabalho, né? Problema todo mundo tem, né? Exatamente, né? E começa a descontar nas outras pessoas, que não tem nada a ver ali com você, entendeu? Porque às vezes a pessoa também não tá num dia legal. Mas mesmo assim a pessoa vai tentar deixar de uma forma leve. Sim, educado no mínimo, né? Exatamente, porque ali, né, a maioria dos trabalhos você passa 8 horas, você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Do que a sua própria família. Sim. Né? Então, eu sempre tentei ali me dar bem com a galera, né? Principalmente com os professores, que não só davam aula, mas quando eu precisava de ajuda, nunca me negaram ajuda. Tipo, o nosso professor Cislade é muito legal, financeiro, né? Esqueci, o Silvio Barques, inclusive o Silvio Castro já me passou alguns slides lá nas planilhas que eu uso até hoje, né? Então, nunca me negou alguma coisa assim, que eu sempre tinha acesso, né? Então, tava ali, entendeu? Todo mundo poderia pedir, mas eu tava ali, isso aqui é legal pra minha empresa, né? Sim. Então, eu fui conseguindo pegar algumas coisas ali também. Mas por quê? Porque sempre eu trabalhei, né, honestamente, né, sempre me preocupei também, né, com a aula em si do professor, né, então assim, você lidar bem com todas as pessoas, acho que abre portas, e foi a porta que abriu para mim, que é lá na Promec, né, e tá sendo uma baita experiência, assim, com os adolescentes, né, até foi engraçado, né, que a última semana agora foi a primeira bronca que eu precisei dar na turma, assim. Né? E eu lembro da primeira bronca que eu tomei como aprendiz no passado, né? Entendi. Aliás, né? O João Francisco Freire Neto, lá de Sarandi, que também é outro cara, assim, fora de série, assim, um homem fantástico, né? E que me ajudou, no caso, né? A trabalhar na Noma do Brasil.
E eu lembro até hoje da primeira bronca que ele deu na gente, assim, bagunça, né? E acho que no dia que ele chegou, ele cansou, né? Aí ele chegou e falou assim, vocês têm que ter comprometimento e responsabilidade, não sei o quê. E, ó, né? E nós... Com esse sotaque, hein? Com esse sotaque. Desceu além todo mundo. Ah, mas o bicho era brabo, hein? Aí nós ficou pianinho, né? Pianinho, né? E aí eu me lembrei disso, eu dando bronca neles, que assim. Você fez? Aí eu falei assim, nossa, cara, eu tô dando bronca neles. Nossa, olha daqui, parece que foi ontem que eu tomei uma bronca dessa aqui. Né? Porque tava chegando a gente tava bagunçando bastante, né? Então a gente tem que também, né, conversar, né? Então, normal, acho que todo professor, sim, né? sim. Quando a coisa não tá indo, alguma coisa parece tá dando errado, né? Então a gente também tem que chamar atenção. É importante, né? Sim, faz parte. O tapa pedagógico, né, que fala, né? Sim, precisa. Precisa, porque às vezes... É a função do professor, né? Exatamente. Acho que no seu caso, às vezes a galera esquece de entregar o mapa, né? As coisas lá. Aí você tem, galera, vamos entregar aí, ó. Sim. Tá acabando o prazo de vocês. Vocês não querem se formar? Vocês não querem se profissionalizar? Então vamos estudar, vamos ler, vamos entregar isso, né? Então, eu hoje, como professor, agora eu consigo ver ainda mais o seu lado, né? Assim, eu olho assim e falo, caramba, olha só que a pessoa passa por, né, pra dar aula, né? Então, assim, muitas situações que eu olho e falo, meu Deus do céu. Mas eu entendo também, né? Por exemplo, meus alunos são de 15 a 17. Eu já tive 15, 17. E eu era um mala. Mala. Então, assim, acho que eu joguei chiclete na cruz e tô pagando por tudo isso agora. Ai, Douglas. Você sabe que eu vejo, assim, a sua trajetória... E agora fica bem claro para mim esse conceito de nerd ou de geek moderno mesmo, sabe? Essa questão mais do geek mesmo. Porque, assim, fiquei pensando em tudo que você fez e os jovens hoje, no geral, eles não têm essa tua visão. Por isso que não chegaram aonde você chegou, né? Sim. Então, eu acredito que tudo se resume, acho que na persistência, na vontade, né, que você tem. Então você tem um objetivo e você corre atrás. E não dá certo uma coisa, você faz outra. Foi bacana você ter falado assim tudo que você fez, porque é muita coisa. E agora você veio parar assim, eu acredito que numa profissão. E vou dizer para você assim com toda clareza e para todo mundo que está nos ouvindo agora, que por muito tempo, Douglas, eu fiquei pensando no que era uma vocação. E eu pensava, para que eu nasci, será? Eu não tinha vocação para nada. Quando eu decidi fazer direito, eu fui por eliminação, não porque eu quisesse. Fui eliminando, quero isso, não quero, sobrou direito. Ah, vamos cair para dentro. É verdade. E aí, como eu tinha por onde, né, assim, eu tive uma base escolar, então eu fiz o vestibular na UEM e passei. Eu tinha 16 anos, eu não sabia nem o que estava acontecendo. E aí, eu fiquei pensando nisso. Falei, mas eu não vou advogar. E aí, eu imaginava que quem tem o dom é quem gosta principalmente na questão da medicina, na área da saúde em geral, mas especificamente o médico. Por tudo. Por sofrer muito para entrar numa faculdade, por o curso ser mais longo de todos, né? Até um dia que eu estava numa aula, lá no EAD da Unicesumar ao vivo, e eu falando com os alunos, e eu tive um insight, eu falei, caramba, é isso que eu gosto de fazer. Esse é o meu dom. Então, eu vou dizer para você, Douglas, que para ser professor, você pode ser qualquer profissional. Você pode trabalhar em qualquer área. Só que tem os profissionais que amam o que fazem, fica latente. Todo mundo percebe, parece que exala da gente, sabe? Sim. Eu não sei se o que é, se é uma energia, se é amor, porque você precisa ter muito amor para ser professor. Isso é. Até os alunos que eu precisei dar bronca, eu amo aqueles caras. Sim. Por mais trabalho que eles me dêem. Então. Entendeu? Eu penso neles, eu fico, meu Deus do céu, será que... Como é que foi o final de semana? Meu Deus do céu, essa menina... Jesus, tomara que essa menina não apareça grávida. Eu fico pensando. Sim. Eu fico pensando muito neles. Sim. Assim, e de repente, no né? meio da sua aula, você insere um assunto, né? Mais ou menos para dar um alerta. E algo assim, eu não falo, ó, minha filha, você não quer isso pra tua vida? Então, ó, você tem que trilhar esse caminho. Ou, senão, você vai ter que comer o famoso pão, né?
O famoso pão. Ainda fazer assim, ó, lamber os dedos e agradecer. Porque muitas das oportunidades, né, que aparecem, às vezes não é a que a gente quer. Exatamente. Por várias oportunidades que apareceram pra mim e não era o que eu queria, mas era necessário. Que te levaram, faz parte do processo. Era necessário eu passar por aquilo. Sim. Né? Você sabe que essa nossa responsabilidade, Douglas, ela é muito importante. Então, assim, eu vou fechar esse nosso bate-papo falando sobre o nerd exatamente nesse sentido, desse comprometimento que nós temos, né, com a sociedade. Nós temos obrigação, eu acredito, tá? Como professores, né? De fazer diferença na vida das pessoas, sabe? E vou te afirmar, assim, com toda a propriedade do mundo. Fazem mais de 20 anos que eu estou na Unicesumar. E o retorno dos alunos que eu tinha antes da Unicesumar, que eu dava aula para o ensino fundamental, que era de 5ª e 8ª série na época, né? Eu tenho até hoje. Mas dos alunos da Unicesumar é impressionante. Sabe, assim, que eles, às vezes, cruzam a minha vida em outras vias, por outros motivos, e eles fazem questão de dizer, professor, eu preciso te falar, meu marido foi seu aluno. Ou, professor, eu preciso te falar, a minha esposa foi sua aluna, então ela falou, olha, pode fazer a negociação com a Claudete, porque, né, eu sei que ela é um negócio seguro e tal. Então, tenha certeza que esses adolescentes jamais se esquecerão de você, Douglas. Nunca, é importante. E por isso que a gente precisa fazer o nosso... Não é pra esquecer, viu? Não é pra esquecer de mim. Mas é verdade, pra gente fazer o nosso papel bem feito, né? Sim. Douglas, eu agradeço demais o seu bate-papo, assim, adorei ouvir toda a sua história. Entendi realmente, tá, o que significa, né, ser uma pessoa, assim, diferente. Né? Eu acho que é por isso que a palavra geek é tão diferente, porque ela simboliza alguém diferente mesmo, uma pessoa que tem combatividade, uma pessoa que tem foco, né? Uma pessoa que tem persistência. Eu acho que tão importante quanto se levantar é o próprio tombo, né? Porque sem o tombo você não consegue nem se levantar, e isso faz parte do processo, né? Então, assim, é uma baita de uma lição de vida que você deu para mim e para todo mundo que está nos ouvindo agora, né? Agradeço demais. Como você é meu amigo, você vai estar sempre presente na minha vida, né? Então, com certeza. Eu só a gente precisa marcar alguma coisa aí para um café, alguma coisa para... Nem me fala. E eu preciso pensar no uniforme. Vou pensar, tá? Para mim, para minha empresa. Adorei. Vamos fazer. Douglas, obrigada mesmo, viu? Pessoal, se vocês gostaram desse nosso bate-papo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Fica aí a dica do Douglas. Se você pegou só uma parte desse bate-papo, nunca falei isso que eu tô falando agora, tá? Assista inteiro. Douglas tem 27 anos e ele traz uma lição de vida e de persistência que você precisa ouvir. Alguma coisa que você pegar ali, ó, você vai falar, isso era para mim, tá? E a frase de efeito que eu acho que fica desse nosso bate-papo é assim, olha, nunca, never, jamais desista de você e dos seus sonhos. Obrigada e até a próxima.